Olá, estamos aqui ao vivo para uma mentoria. Eu vou bater um papo com vocês, tirar as dúvidas. Estou trazendo uma pessoa aqui também para tirar as dúvidas comigo, para a gente conversar um pouquinho. Então, deixa eu só acertar um pouquinho essa luz aqui. E para quem não me conhece, para quem está entrando aqui, tem muita gente nova entrando no meu perfil. Eu sou a Patrícia Figueiredo, eu sou health coach, coach de saúde integrativa. Eu também sou paciente oncológica e eu fui diagnosticada em 2014, terminei meu tratamento em 2015 e eu usei esse momento de vida para esse desafio, na verdade, para dar essa virada aí na minha vida. Deixa eu ver quem tá entrando. Ah, que linda, Descomplica a Menopausa. Obrigada, amo o seu perfil, querida. Gente, quem tá na menopausa, seja em tratamento ou sem tratamento, siga o perfil da Descomplica a Menopausa, que tem muita dica bacana lá. Bom, eu estava falando que eu usei esse desafio para eu dar uma virada na minha vida e foi isso que eu fiz. E eu acredito de verdade que o câncer é um convite à mudança, que a gente pode fazer essa trajetória, né, de cura e mudar muita coisa na nossa vida para melhor. Eu fiz isso comigo e é isso que eu ajudo as minhas mentoradas a fazer. Eu tenho um grupo de mentoria, né, que a gente está com as inscrições abertas nesse momento, é o programa Câncer com Leveza, e que não fica sempre aberto. Eu estou procurando aqui a pessoa que eu vou ajudar hoje, mas eu não estou encontrando. Me manda um alô se você já... Ah, a Flávia tá aqui. Ah, pronto. Espera aí que eu vou te chamar, Flávia, para você entrar. Então, gente, se vocês quiserem saber mais informações sobre o meu trabalho de mentoria, mentoria em grupo, pode me mandar um direct que eu respondo vocês. Deixa eu ver aqui para eu chamar a Flávia. E eu quero pedir para vocês chamarem mais gente para estar participando aqui conosco. Flávia, meu Deus, não estou conseguindo acessar aqui você. Pronto, agora eu acho que foi. Para eu te convidar. Você já aceitou, Flávia? Peraí. Tá aparecendo aí o convite para você, Flávia? Agora vai. E aí, gente, obrigada por esses corações. Gente, tá tortinho isso aqui. Peraí, deixa eu ajeitar um pouquinho. E hoje eu vou fazer uma mentoria, perguntas e respostas. Vou tirar a dúvida da Flávia. Se ela entrar, eu estou aqui aguardando a entrada dela para poder a gente bater esse papo juntos. E eu quero saber se você que está aí, se você é paciente oncológico ou não, em que fase do tratamento você está. É... Não chegou, Flávia? Eu já enviei. A Flávia não está conseguindo participar. Ô, Jesus! Vamos ver se agora vai. Flávia, você mandou a solicitação e eu já aceitei sua solicitação. Vamos ver se agora vai. Pronto. Ah, finalmente! Já Ai, estava eu ficando vivo, que aqui. vergonha! Nada, imagina. Imagina. Meu celular hoje está meio, não tá.
Tá balançando, tá. Peraí, deixa eu ver se eu melhoro aqui pra gente começar esse bate-papo. Isso, acho que agora vai. Você tá falando da onde, Flávia? Eu tô falando de Florianópolis. Ah, que delícia! Adoro esse lugar. Muito E bom me aqui. conta um pouquinho sobre você, qual é o seu desafio hoje, o seu diagnóstico. A gente estava conversando um pouquinho, mas para eu entender melhor, Então, eu sempre tive uma mama que eles caracterizam como densa, né? Ela tem vários nódulozinhos. E sei eu fui como uma que vez. é. Aí eu fui num mastologista há uns 4 anos atrás e ele falou assim pra mim: olha, se você tivesse algum caso já por parte de mãe, assim, uma irmã da sua mãe na família, eu já faria mastectomia total em você. Fiquei bem assustada. E aí, nesse tempo depois que eu me consultei com ele, eu acabei me separando, então o processo que eu acabei me deixando pra lá, você por trabalho, eu por separação, enfim, a gente vai se deixando pra lá. E aí eu senti um nódulozinho que estava crescendo em agosto do ano passado. E por questão da pandemia, eu estava esperando o SUS porque eu estava sem plano de saúde. Aí, meninas, uma dica: se você puder pagar, pague, porque eu podia, que fosse um plano básico. E, assim, todo mundo fala que o tratamento no SUS é ótimo, mas a demora é que angustia. Isso é muito ruim. Tá? Então, nem que seja por uma garantia que você possa esperar o SUS, mas você sabe que se você precisar, você tem ali um particular. Fica a dica. E aí, o que aconteceu, Patrícia? Eu estava com esse nódulo e eu fui viajar para o Rio de Janeiro, para casa dos pais do meu marido. Em 2 semanas ele dobrou de tamanho, tipo grau 3, exatamente igual. Que é o hormônio receptor, não é HER positivo. E, gente, assim, vocês que estão, de repente, ouvindo aqui pela primeira vez ou não sabem ainda qual o tipo de vocês, é uma coisa que a gente vai atrás, né, Patrícia? A gente quer saber. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu comigo foi que, do diagnóstico, que foi dia 26 de fevereiro, que a médica me falou, e eu tava bem, sabe? Até agendar a consulta com o SUS, que foi agora dia 9 de março, de 9 de abril, é muito tempo. E ele tá crescendo, tá me angustiando, né? Então, assim, eu procurei Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública Municipal. O prazo deles para me responder, a antecipação da consulta é 15 de maio. Como assim 15 de maio se minha consulta era 9 de abril, sabe? Então a gente vê que, assim, não bobeiem, não terceirizem, como a Patrícia diz, não terceirizem pro advogado, pro tio que sabe alguma coisa. Não, gente, não. Vocês são as principais responsáveis pela vida de vocês. E aí, por sorte, eu acabei tendo que pegar um oncologista de São Paulo, né, um médico muito bom, que já me orientou para todos os exames, então eu cheguei no SUS com o pacote pronto. Então, nesse meio do caminho, ainda tomei um susto, Patrícia, que nos exames saíram 2 nódulos no meu fígado e um no útero. E eu já comecei a pesquisar na internet. Não façam isso, pessoal. Não façam, não Doutor procurem na internet. Google, gente, mata a gente do coração, hein? Mata. Eu não vou morrer de câncer, eu vou morrer do coração. E aí eu fiquei desesperada, eu não queria abrir o resultado do exame, não queria abrir o resultado do exame, eu orei. Um dia eu acordei serena e falei, vou abrir. E não era nada, graças a Deus, como a gente tem que ter muita fé. Aí eu fui no dia da consulta que eu abri o exame. E aí cheguei lá achando que já ia sair com a data da químio de lá. Não, mais 15 dias úteis, que significa praticamente mais um mês. Acabei de voltar do hospital, o pessoal insisti com eles. O pessoal, geralmente, em hospital público, pelo menos, se sensibilizam muito com você. E marcaram para amanhã a minha primeira químio, que era para ser pelo menos daqui mais 3 semanas. Então, assim, eu quis deixar aqui um recado de várias coisas que a Patrícia já comentou, que eu devorei. Tudo que foi material dela, foi um dos primeiros que eu encontrei. Foi incrível, Patrícia. O modo como você trata, sabe? E você acredita que o universo tem me falado assim? Várias pessoas chegam para mim e falam assim: você tem que levar isso com leveza. Porque, gente, pensa uma coisa: o câncer é uma coisa dura, né? Então é isso, a gente está sendo muito duro com a gente está levando a vida de uma forma muito dura. Então, assim, Pesada. eu lembro, Patrícia, acho que você também comentou alguma coisa assim: já vai ser sofrido, já é um sofrimento, então.
Vamos tirar o melhor disso. Eu achei um barato, eu não lembro se foi no seu Face, onde que eu li, Patrícia, que assim, um dia eu acordei e eu vi que eu tava com 5 fios de cabelo na cabeça. Aí eu fiz um rabo de cavalo. Aí no outro dia eu acordei e tava com 3. Aí eu fiz um coque. Aí eu acordei e tava com 2. E eu resolvi repartir no meio. E aí eu acordei e tava sem nenhum. E aí eu fiquei feliz porque eu não ia ter que lavar o cabelo aquele dia. Então, quer dizer, é uma maneira da gente realmente não ficar. Olha, gente, eu tenho cabelo que nem aparece muito Ressignificar, bonito. né? Né? E a gente, eu vou falar para vocês, hoje esse é o menor dos meus problemas. Então, pessoal, Patrícia, eu acompanhei todas as suas lives aqui, maravilhosas, alimentação, porque os médicos também falam, pode comer de tudo. A gente sabe que não é bem assim, né? Se eu tivesse aqui comendo frituras e gorduras, ele estaria pior. Gerenciamento do estresse, pessoal, sabe? Agora na época de Covid, que a gente está muito em casa, quem está com filho, com marido, 24 horas por dia, se cuida, durma bem, toma bastante água. Então, não vou falar tudo que senão a Patrícia não. Ela já, depois ela vai reforçar, mas é isso, Paty. Agora começam as ansiedades de como eu vou reagir à químio. É isso que eu quero te ajudar. No que eu posso te ajudar? Qual é seu maior desafio hoje? Qual é seu mito, seu fantasma aí que tá tirando seu sono, para que a gente possa bater um papo sobre isso e eu possa te ajudar da melhor maneira possível a realmente fazer conforme você falou, tentar passar com o máximo de leveza que você conseguir, né? Porque eu acho importante esse olhar diferenciado. A gente sabe que vai ter que fazer o tratamento, que não é fácil, que é um tratamento longo, mas é possível a gente passar com mais leveza. É possível a gente, sabe, não tornar o fardo ainda mais pesado de ser carregado. Você já tem o seu Sim, protocolo de tratamento? Você já sabe quantas quimioterapias você vai precisar fazer? sei. Eu vou fazer 4 químios vermelhas. Inclusive lá no SUS já me deram. Põe lá para fora, por favor. Inclusive já me deram até os remédios no SUS para evitar enjoo, todos os efeitos, todos, né? Alguns efeitos colaterais. A médica, inclusive, me disse que se eu tiver enjoo, qualquer coisa assim, que eu posso tomar qualquer remédio, assim, um Luftal, alguma coisa assim, que eu não preciso ficar consultando, porque ela sabe que as pessoas ficam bem ansiosas nesse momento, bem inseguras. Então, sim, Patrícia, eu vou fazer 4 químios vermelhas, uma a cada 21 dias, e depois eu vou fazer 12 químios brancas, uma por semana. Aí eu vou aguardar um mês, vou fazer a cirurgia, e aí eu vou partir para 15 sessões de rádio. Então, meu tratamento deve terminar em fevereiro do ano que vem. Uhum. Então, as dúvidas que eu tenho hoje, embora eu já tenha pesquisado bastante, mais assim, eu vejo muito sobre os efeitos colaterais da quimioterapia, como atravessar agora esse caminho com leveza. E, Patrícia, assim, eu estou tentando achar que vai ser tranquilo a hora que eu tirar esse cabelo, né? Mas eu não sei na hora como é. Você teve alguma coisa que te ajudou? Sabe? Que te ajudou, assim? O que você pode me dizer? Tá, vamos falar um pouquinho da quimioterapia. Sim. O seu protocolo de quimioterapia é o mesmo que eu fiz, tá? Então, assim, dica. Você conhece meu blog? Conheço, já devorei tudo, todas as. Acho que nem sei, acho que a primeira postagem de 2015, alguma coisa assim. Lá Eu atrás, criei o blog quando eu estava em tratamento, em 2014, mas eu isso, posto nele 2014. até hoje. Não é com a mesma frequência de quando eu estava fazendo tratamento, mas até hoje eu alimento esse blog porque eu sei que ajuda muitas pessoas. É, Então, assim, primeira coisa, que é uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas, para as minhas clientes. Você tem que dar força para o seu tratamento. Você não pode lutar contra o tratamento. Tem gente que vai para a quimioterapia, parece que está indo para uma forca, né? E aí vai angustiada, e lá chora, e acha que vai ter um monte de efeito colateral. E aí adivinha o que acontece? Porque a pessoa está lutando contra o tratamento. Então, a mentalidade, isso é muito importante, é você se preparar para esse tratamento.
se preparar fisicamente e também se preparar mentalmente. Como é que eu posso me preparar mentalmente, Pati? Uma coisa que eu faço com as minhas mentoradas e que eu recomendo todo mundo fazer é adquirir o hábito da meditação. E antes de você ir para sua quimioterapia, você abençoar, até mesmo lá, abençoar a medicação, dar força para o seu tratamento e não lutar contra ele. Então, dentro do meu programa, a gente tem um ritualzinho que você pode criar o seu ritual da cura. Então, por exemplo, uma coisa que é muito relaxante, que vai te ajudar. Pega, cria uma playlist com algumas músicas. Pode ser uma música clássica, pode ser louvor, seja lá o que for, música que te relaxe, que te deixe tranquila. Quando você chegar lá, infelizmente, na maioria é, dos lugares que eu já fui, eu não fui em muitos, mas a sala da quimioterapia, o clima é muito pesado, porque é um lugar de dor, de sofrimento, e as pessoas estão indo com esse estado de espírito. E o que eu falo não é de você negar. Claro que não é fácil, não é para você fingir que você está feliz se você não está, mas tentar mudar um pouco esse estado de espírito, talvez buscar um sentimento de gratidão por você estar tendo condições de se curar, de se tratar mais rápido do que você esperava. Então, elevar a tua vibração emocional vai fazer diferença. Então, você chega lá, abençoa a medicação. Eu não gostava, porque assim, hoje eu tenho condições de ajudar outras pessoas, mas quando eu estava em tratamento, eu tinha que me ajudar. Então, muitas vezes não adianta, é o que a gente escuta, né? Quando a gente vai pegar o avião, que a aeromoça fala, né? Que se o avião despressurizar, máscaras cairão. Primeiro você tem que colocar em você, depois em quem está do seu lado. Então, esse é o momento de você olhar para você. Então, fecha seus olhos, tenta se desligar daquele ambiente. Visualizar, eu conversava com a quimioterapia, com o meu corpo, eu visualizava aquele medicamento entrando e curando cada célula do meu corpo. Eu agradecia ali, eu ficava escutando a minha musiquinha. Então, tentar criar essa atmosfera de cura para você, não de luta, não de, sabe, sofrimento, não de. Porque já é sofrido, você não precisa colocar uma carga a mais para isso, né? E coincidentemente ou não, as pessoas que seguem essas minhas orientações têm muito menos efeito colateral. Porque você não está brigando, né? Se a medicação tem que entrar no seu corpo, que ela entre com a sua permissão, com a sua bênção, com você acreditando que aquilo é para a tua cura. Né? Então, esse é um ponto que eu acho fundamental, né? A gente trabalhar a nossa mentalidade e a gente dar força para o tratamento e não lutar contra ele. Outro ponto, você vai fazer a sua químio manhã, tarde, você sabe mais ou menos? Que horas está Amanhã de manhã. marcada? Vai ser às 11 horas da manhã. Aham. Então, assim, procura tomar um café da manhã o mais saudável possível e o mais leve possível, tá? Para que o seu corpo ele não esteja. Aliás, isso é algo todo paciente oncológico tem que pensar numa alimentação saudável, numa alimentação que fortaleça o sistema imunológico, que deixe o corpo fortalecido para o tratamento. Mas não coma muito antes de fazer a quimioterapia, coma saudável, o mais leve que você conseguir, frutas, sabe? Para que o seu corpo ele não esteja ocupado em fazer a digestão, em fazer outras coisas que não a quimioterapia, que não receber e metabolizar
a quimioterapia, tá? Sim. Outra dica muito importante para minimizar os seus efeitos colaterais, olha, isso aqui é um santo remédio, água. Então acorda de manhã, beba muita água, bebe água durante a quimioterapia, após a quimioterapia. Não precisa assim, você vai sentir, a gente se sente muito seca depois que faz a quimioterapia, né? Eu brincava nas Hum. quimioterapias vermelhas que era meu porre de Campari, né? Que eu ia tomar, porque era vermelho. Eu nunca nem tomei Campari na vida, mas eu achava que aquilo parecia um Campari. Então eu falava, hoje é dia de eu tomar porre de Campari. Porque eu tinha essa sensação de secura e para você ter uma ideia, eu acordava de noite e eu tive esse insight antes de ter a orientação da minha nutricionista. O primeiro ciclo de quimioterapia que eu fiz à tarde e eu acordei de madrugada. Cheguei em casa, dormi e acordei de madrugada, mas com uma enxaqueca tão forte que, assim, pensa no pior porre que você já teve na vida. Eu tive um porre uma vez que de vinho, quando 20 anos que a gente bebe qualquer besteira, que eu fechava o olho e a cama continuava rodando. E eu lembrei desse porre, eu falei, gente, parece que eu tô numa ressaca, porque a garganta tava seca, o olho, eu não conseguia abrir o olho de tão seco que ele tava. E eu não bebia tanta água naquela época. E aí, só de eu tentar me levantar, colocar o pé no chão, a cabeça parecia que ia explodir. Eu nunca senti uma dor de cabeça tão forte. E aí eu bebi 1 litro de água, eu não quis acordar ninguém em casa porque era de madrugada. Eu não sabia se eu ligava para o médico, enfim. Aí eu tomei 1 litro de água, literalmente, porque estava muito seco. E aí eu tomei o meu litro d'água e dormi e acordei no dia seguinte muito melhor. E aí, intuitivamente, eu fui bebendo bastante água. E quando eu fui para consulta com a nutricionista, ela falou para mim: olha, a água vai te ajudar a eliminar a toxicidade da químio. Então, Ah, líquido à vontade, né? A Eva tá aqui, ó, querida, minha aluna do programa Câncer com Leveza, falou: não esquece do suco levanta defunto. Então, suco para imunidade, eu não sei se você pegou a receita, tá lá no meu blog, mas esse suco eu super recomendo. Ele é ótimo para subir a sua imunidade nesse período, tá? eu peguei já e amanhã é o que eu vou tomar antes da quimio. Isso, maravilha. E aí, essa questão do enjoo, eu sou natureba, eu não gosto de tomar remédio, nunca gostei. É claro que durante o tratamento teve alguns efeitos que eu precisei tomar remédio, né, para contornar. A gente também precisa ter qualidade de vida. Mas tenta, por exemplo, gengibre. Tenta incluir o gengibre no seu dia a dia, porque Hum. gengibre é excelente para enjoo. Então, muitas vezes porque o nosso corpo ele já está sendo intoxicado, entre aspas, pela quimioterapia. Então, a gente ficar ainda se entupindo de remédio, eu acho assim, Eu super funcionou para mim concordo. e funciona para todo mundo que eu oriento, tá? Tenta da forma mais natural que você conseguir. Em última hipótese, fica lá, né, o coringa no teu bolso. Se você vê que não está surtindo efeito, aí você toma o remédio. Mas O que assim, você fazia com o gengibre? oi? Você tomava o gengibre, por exemplo, no suco, ou quando você estava com Isso, por enjoo, você exemplo, no mastigava suco gengibre? levanta defunto, eu falo para colocar uma rodelinha de gengibre. Limonada com gengibre, água, você pode fazer Hum, água saborizada, aí botar água, limão, hortelã, gengibre, consumir, de preferência, frio, né? No suco, não fazer, por exemplo, chá de gengibre, porque o quente enjoa a comida, às vezes até comida muito quente, esse tipo de coisa enjoa para quem está fazendo quimioterapia, tá? certo. Então, assim, tem mais alguma dúvida de quimioterapia antes da gente passar para falar um pouquinho de cabelo?
Não, então, da química, então você esperava, por exemplo, assim, quando se fosse te dar algum enjoo, você tomava o remédio, mas se não, você tomava muita água, comia lá, tomava o gengibre no suco. O que que a gente vai, porque assim, eu fiz quimioterapia, né? Eu fiz por 8 meses, quase. Então, muito tempo. Então, a gente vai conhecendo o nosso corpo. Então, Certo. assim, na primeira eu senti bastante enjoo, aí eu tomei o remédio. Mas eu acredito que, por isso que eu falo, acredito não, eu tenho certeza que isso está muito interligado ao nosso emocional. É claro que eu senti medo na primeira quimioterapia. Eu não sabia o que que era, eu não sabia o que ia acontecer. Eu fiquei apreensiva. Essa coisa que eu falo hoje de dar força para o tratamento, de você levar uma playlist. Eu levava até tapa-olho, ficava lá meditando, ficava escutando música, ficava me imaginando o que eu ia fazer quando eu me curasse. Foi uma habilidade que eu desenvolvi depois, no meio do caminho, né? Depois de, sei lá, 4, 5 ciclos. Eu não aprendi isso de início. Na primeira eu passei mal mesmo, porque eu senti Não. medo, porque eu lutei contra o tratamento. E eu tô te falando isso não quer dizer que você vai passar mal, porque eu já tô te passando o o Caminho das aprendizado pedras. que eu tive. Então você já vai chegar com essa vantagem. Poxa, deixa eu abençoar a minha medicação, deixa eu dar força para o meu tratamento, deixa eu me fechar aqui, conversar com Deus. Se sentir medo, pede, né? Para que Ele te acalme. Enfim, exercite a sua fé. Musicoterapia já é comprovado cientificamente, colabora, tá? Hum. Com processo de cura, colabora para você ter qualidade de vida. Então, por isso que eu estou falando para você escutar música, não é só uma opinião minha. É, Normalmente, quimioterapia vermelha, a gente não tem muita fome, a gente tem mais na branca. Então, assim, eu fiz o tratamento particular, na rede particular. E lá eles davam um lanchinho que só Jesus na causa. Porque dava aquele suquinho. É sério, porque, gente, o pessoal acha que é porque é SUS é ruim e particular é bom. Não é assim, tá? Então dava aquele suquinho, dava biscoito amanteigado com recheio. Gente, e eu ficava pensando, gente, como assim esse povo tá me dando isso para eu comer? Eu acabei de fazer uma quimioterapia. Eu não comia nada daquilo, eu jogava na lata do lixo porque eu tinha uma orientação nutricional que era totalmente fora daquilo. Então, assim, se sentir fome, procura comer saudável. Tem gente que está dando aí dica, falando, leva uma fruta, uma coisa, né? Perguntaram também quanto tempo dura a quimioterapia. Depende. É, eu não tinha catéter, né? Com catéter é mais rápido. Então, as quimioterapias que eu fiz foram nas veias. E eu ainda tinha um agravante, porque eu fiz a cirurgia antes, e eu fiz a cirurgia com esvaziamento axilar, então só tinha um braço para fazer a quimioterapia, só podia fazer no braço que não tinha sido feito o esvaziamento axilar. Então, demorava mais, porque a veia ia ficando mais enfraquecida. Daí a importância de se beber muita água, porque ajuda a hidratar as veias Hum. também, né? Fazer compressa também é muito bom, uma compressa de camomila nas veias, né? Porque no Ah, final a minha veia estava bem sofrida. Você tem a vantagem, você vai ter dois braços. Então, uma semana faz num braço, outra semana na outra. Eu tive que fazer tudo num braço só. Então, em média, as minhas quimioterapias demoravam 2 horas, 2 horas e meia. No final já levava 3 horas mais ou menos, né? caramba! Então a gente, por isso que é importante de repente levar um livro para ler,
Você tá ali, você buscar esse estado de espírito, de tranquilidade, sabe? Para que você consiga fazer o tratamento da melhor maneira possível e não tenha tantos efeitos colaterais. A Márcia até perguntou: você ficou com os pés parecendo que está pisando em pedras e formigando? Sim, esse é um efeito que se chama neuropatia periférica. Normalmente a gente sente isso mais com a quimioterapia branca, o Taxol, e a boa notícia é que reverte. Tem gente que tem mais nas mãos, tem gente que tem mais nos pés. Então é importante, por isso que é importante fazer algum tipo de atividade física. Eu sei que agora está difícil com essa pandemia, mas fazer caminhadas, né? Leves caminhadas, acordar mais cedo, dar uma voltinha no quarteirão, isso vai ajudar bastante com esse efeito colateral que é a neuropatia periférica e com também a, a, a gente também tem outro efeito que é a fadiga oncológica, né? Que é aquele cansaço, aquela prostração. Parece contraditório, né? Mas a neuropatia não, a fadiga oncológica a gente combate com a atividade física. Tinha dia que, nossa, para eu sair da cama era um sacrifício. Parecia que eu tinha corrido meia maratona, sair do quarto para ir para a sala. E aí eu falava, não, eu vou dar uma caminhada. Eu dava uma caminhada e já voltava outra pessoa, tá? Então é muito importante a gente. Gente, o nosso corpo, a gente precisa também ativar a energia vital do nosso corpo, né? Então isso é muito importante. A Marilene falando que eu devia fazer uma live sobre câncer no pulmão. Já fiz várias, Marilene. Entra lá no meu canal do YouTube, que eu já conversei. E o que eu estou conversando aqui, gente, é inerente a qualquer tipo de câncer. É quem está fazendo quimioterapia, não importa qual o tipo. A gente está falando da mentalidade, da alimentação, para quem está fazendo quimioterapia, tá? Ahn, Então é importante isso. Uma coisa, uma dica que na época a minha fisioterapeuta deu é de usar bolinhas, aquelas bolinhas mais fofinhas e ficar apertando. Quando comecei a sentir, né, a dormência nos pés e nas mãos. Então, rolar a bolinha no chão também. Pegar, ficar fazendo, porque eu parei de sentir tem gente que perde a sensibilidade na mão, eu senti mais nos pés. Então eu pegava, aquilo me dava um nervoso porque eu não conseguia fazer, mas a minha fisioterapeuta fazia um montinho com a toalha e falava para eu tentar pegar o montinho com o pé, com os dedos dos pés, para tentar movimentar aquilo, né? Porque a gente precisa. Por que, que o nome é neuropatia periférica? Acontece na periferia do nosso corpo, né? Então a gente precisa movimentar isso para fazer ali a toxicidade da químio circular no nosso corpo todo. Daí a importância da movimentação também, tá? Aí a Luciana tá dando uma dica falando que apertar as bolinhas também ajudam a fortalecer as veias. Perfeito. Não sentir dor no corpo também minimiza bastante a caminhada, porque cada. Gente, ó, isso é importante. Eu tô falando da minha experiência. Tem gente que não sente absolutamente nada, tem gente que sente tudo. Então, assim, a gente tá conversando aqui, eu sempre falo isso, é importante a gente não se comparar, né? Eu brinco que tratamento oncológico é igual a FOFO, cada um tem o seu, gente. Não dá pra gente ficar, ai, mas o seu, ai, não sei o quê. Gente, calma, muita calma nessa hora. É importante a gente pegar as dicas e
pegar para você o que vai servir para você, né? O que vai te ajudar. Não, olha, ih, a Paty falou sobre isso está acontecendo comigo. Então, mas não significa que vai acontecer dessa forma com você, tá, Flávia? Certo. Inclusive, Paty, tem duas coisas que eu queria deixar aí de dica também, que eu já pesquisei. Uma é yoga para dores nas articulações. Eu já tenho uma amiga que já me recomendou e eu vou fazer. E a outra é reflexologia. Não sei se você já ouviu falar, que é aquela massagem nos pés, Sim. nos punhos. Gente, olha, tem muita coisa que a gente pode e deve fazer e que ajuda bastante. A questão da reflexologia, a acupuntura é Sim, fantástico. Tem muita já estou coisa que a gente fazendo. pode fazer. Ó, você quer ver uma coisa que também ajuda bastante? Mas aí tem que ver se você vai sentir muito enjoo ou não. Mas não é aromaterapia. Os óleos essenciais, usar óleos Hum, essenciais, né? Agora tem gente que fica sensível ao cheiro. Então, isso tudo você tem que experimentar e ir vendo o que vai te ajudar, o que cabe para você, né? sim, Mas sim. com certeza essas eu colocaria aí as quatro principais diretrizes que você tem que seguir. Ir com uma mentalidade de cura, de dar força para o seu tratamento, alimentação, né? Se hidratar bastante e fazer algum tipo de atividade física. Sim. Caminhada, yoga, né? Agora tá mais difícil, mas a gente precisa fazer, nem que seja em casa, pega um aplicativo, pega uma aula do YouTube e faz você em casa. Coloca música que você gosta e dança, se movimenta, o nosso corpo precisa disso. Né? O nosso corpo, ele foi feito para andar, para correr, para nadar, para dançar. Ele não foi feito para ficar em frente da televisão o tempo inteiro, deitado, prostrado, tá? É... Maravilha! Então, vou falar um pouquinho de cabelo. Nossa, a gente já passou 40 minutos. Como Tá aí. passa rápido aqui, né? Inclusive, na caminhadinha, a gente já pode tomar um solzinho, que a minha médica liberou assim. Ela falou: olha, enquanto você estiver fazendo a químio, você pode tomar um sol não para se bronzear, mas, por exemplo, você vai fazer uma caminhada num horário que o sol está tranquilo, vai firme. Então, esse contato com a Gente, natureza que olha, eu tenho aqui também. isso é tão importante, é tão importante. Como eu sou carioca, né? Eu adoro uma praia. Eu tinha o meu ritual. E eu falo para todo mundo, gente, crie o seu ritual da cura. Eu tenho lá o roteirinho que eu faço com as minhas mentoradas e a gente cria junto. E porque todos os dias pela manhã eu caminhava na beira do mar, na areia da praia, não tinha esse negócio de pandemia na época. Conversava com Deus, dava o meu mergulho, ia para casa, tomava o meu café da manhã com tranquilidade, um café leve. E eu chegava na quimioterapia com a energia tão boa, tão grata por estar viva, por estar me tratando. Você já chega com outro astral, com uma outra energia, e com certeza você vai receber a medicação de outra forma, que é aquela pessoa que está indo se arrastando. Ó céus, ó vida, por que eu? Por que comigo? Então isso muda totalmente. E a gente já tem um livro, esse livro aqui, ó, As 8 Leis Espirituais da Saúde. Meninas, printem aí a tela, porque esse livro é um livro muito fantástico. E eu não sabia disso, mas olha só, por isso que eu falo, cria o seu ritual da cura, segue o teu coração, a tua intuição. O nosso corpo conhece o caminho para a cura. Eu não sabia disso, eu fui descobrir depois, lendo, quando eu me tornei
health coach, né? Estudando, né? Me especializando em saúde integrativa, que existe uma coisa chamada grounding ou aterramento, que quando você está em contato com a natureza, né? Por exemplo, eu andava descalço na areia da praia, olhava aquele mar, aquilo me trazia uma paz, uma tranquilidade, uma gratidão. Mas quando você está em contato com a natureza e está descalça ou no mar, num lago, numa grama, no seu jardim, você está recebendo ali você está fazendo uma troca energética com a Terra, com o planeta. E é como se houvesse ali, como se as nossas pernas fossem um plugue, e você ali está se esvaziando e recebendo essa energia boa, né? Parece papo de gente, de bicho grilo, mas não é, gente. Abraçar a árvore traz saúde para a gente estar em contato com a natureza, porque nós somos seres, nós somos a natureza. É porque o homem ele se tornou tão prepotente que parece que ele está acima da. E aí, mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? Alguma dúvida? Não, Patrícia, em relação a mim, acho que você passou muita coisa importante, né? Eu já faço meditação porque eu tive já crises de ansiedade, crises de pânico, então foi uma das coisas que me curou e então já faz parte do meu dia a dia. E quando você começou a falar, é aquilo. A gente às vezes já pratica, mas na hora que é para a gente usar para uma coisa importante, a gente acaba, parece que nunca fez. Então, não é porque eu medito na cama, em casa ou em algum outro lugar que eu não posso meditar na quimioterapia. Enfim, que seja lá, ouvir uma música, como você falou, é, trazer boas energias num lugar que já traz bastante sofrimento, né? A gente vê as pessoas com sondas, enfim, ele já é um lugar que não é o nosso costume, não é o nosso usual, né? Então, agradeço muito a questão de você falar da água. Já depois do seu blog, eu já tomava água, estou tomando mais água. Suco verde também, esse suco Levanta Defunto já estava também dando uma reforçada na imunidade. Então, assim, suas dicas foram super importantes. Agora, o que eu te perguntei é assim: é, eu estava comentando aqui, as meninas e meninos que entraram antes devem ter ouvido assim, que eu estava muito mais preocupada com a questão do tempo do SUS, né, por conta do tumor que eu fui diagnosticada. E nunca falem meu tumor, pessoal, é o que eu fui diagnosticada, não é meu, é só uma passagem. Isso aí! É assim que eu gosto, tem que aprender. Não é? É isso. Gente, eu sempre falo isso, as palavras têm poder, a gente não pode tomar posse do que a gente não quer pra gente. Sim. Desde que eu fui diagnosticada, ele estava com acho que 7 centímetros quando eu fui diagnosticada. E agora já deve estar maior, né? Porque eu sinto. E eu. Então, essa preocupação da agilidade para mim era muito grande, essa urgência. Então, eu fui muito angustiante essa etapa. E agora começar aqui, me parece que porque eu passei esse período um pouco mais difícil dessa espera, parece que vai ser mais fácil. Mas o que eu fico imaginando é assim, Paty, a hora que eu tiver que tirar esse cabelão que eu tenho, sei lá, acho que desde os 14 anos, o cabelo na cintura, como que eu vou reagir, né? É um desapego também, a gente sabe que o cabelo volta, mas o que você pode me dar de dica para esse processo ser menos sofrido? Uhum. A Andressa está perguntando qual tipo de tumor. A Flávia está tratando um câncer de mama. Bom, eu vou falar para você que para mim, depois do diagnóstico, foi a fase mais difícil, né? Para mim foi muito difícil. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, a experiência, enfim. É, E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Eu gosto de ter cabelo comprido. E a dificuldade maior, né? Porque hoje existe a touca, embora no SUS não tenha, né? Tem a touca gelada, mas que eu vejo, eu tenho várias alunas, várias clientes de atendimento individual que fazem,
E, gente, não é que o cabelo não cai, não, cai pra caramba. Só que às vezes fica aquela rodela, tem gente que precisa calva, né? Tem gente que precisa passar máquina. Então, assim, não é que porque a pessoa está fazendo a touca gelada que ela não vai perder o cabelo. Perde, todo mundo perde. Agora, a diferença é que quando a gente vai fazer a quimioterapia, alguns tipos de câncer, já que a gente está falando aqui geral, deixa eu deixar isso claro. Alguns tipos de câncer, a quimioterapia não deixa a pessoa careca. Outros deixa. O câncer de mama é um deles, né? Normalmente os cânceres hormônio dependentes, o tipo de quimioterapia faz com que causa queda de cabelo. E qual é, assim, o que que eu vi hoje e como eu oriento as minhas mentorandas a superar esse desafio? Quando eu estava em tratamento e primeira coisa que eu fiz, e isso foi muito legal para mim, foi eu aproveitei, já que eu sabia que eu ia ficar careca, eu falei: já que eu vou ficar careca, eu vou curtir e vou fazer todos os cortes de cabelo que eu sempre tive coragem de fazer, sempre tive vontade de fazer e nunca tive coragem. Então eu pintei o cabelo de louro, louríssimo. Eu cortei aqui no ombro, depois eu cortei curtinho. Eu curti pra caramba essa fase. Porque você vai fazer o primeiro ciclo agora, não é que vai cair amanhã, tá? É, comigo levou 28 dias. Eu fui pro segundo ciclo de quimioterapia e ainda não tinha caído. E eu tava me achando o máximo. Não vai cair, não vai cair, porque eu tô fazendo uma alimentação maravilhosa e não vai cair o meu cabelo. E aí, um belo dia, o meu médico já tinha me orientado que eu ia sentir uma dor no couro cabeludo. Por quê? Porque o folículo piloso ele inflama antes de cair, antes dele morrer, e aí o fio cai. E aí eu acordei com o cabelo. Parecia, eu me senti. Sabe quando alguém te conta alguma coisa, ou você assiste um filme de terror que você se arrepia toda? Eu acordei com essa sensação que o meu cabelo estava todo arrepiado. E aí, quando eu passava a mão dentro, doía, estava dolorido. Aí eu corri para o espelho para puxar aquele cabelo. E já estava curtinho. E aí eu corri pro espelho para olhar aquilo, puxei o cabelo, não saiu nada. Aí eu fiquei feliz da vida, né? Fui tomar banho, aí ensaboava, olhava assim, não caiu nada. E aí eu vou contar uma coisa que eu nunca contei ao vivo, mas eu fui tomar banho e aí a gente tomando banho, ninguém me contou que cai todos os pelos do nosso corpo. Então lá embaixo eu tomei banho e veio aquela coisa assim. E o meu coração acelerou. Meu Deus, eu achei que fosse o cabelo, não era. Então, caiu simplesmente embaixo. Eu fiquei careca, totalmente, já de cara. O cabelo demorou ainda uns 2 dias para começar a cair. Então, assim, primeira dica que eu dou: se você tem cabelo comprido, corta. Faz um corte bonitinho. E se curta, faz uma coisa que você gosta. Porque quando começar a cair, você não vai estranhar tanto. E aí uma coisa que eu fiz, que para mim foi muito ruim, eu fiquei adiando o dia de passar a máquina. Ele começou a cair e aí o que que eu fazia? Eu não queria ficar careca de jeito nenhum. E aí hoje o mantra que eu falo, eu brinco com as minhas mentoradas é: aceita que dói menos. Vai cair. Cara, eu fiquei 3 semanas adiando o sofrimento. Então eu acordava de manhã, o meu travesseiro cheio de cabelo, tinha cabelo na casa inteira. A minha mãe ia varrendo, escondido para eu não ver. E foi o momento que eu cheguei, eu acho que foi o momento que eu fiquei mais triste durante todo o tratamento. Eu cheguei a ficar um pouco deprê. Eu não lavava o cabelo, eu não penteava o cabelo, eu dormia assim, ó, dura, porque eu não queria ficar careca. Até que um dia
Eu fui, na época, eu ainda tinha uma empresa, e aí eu fui para minha empresa e eu fui dirigindo, e eu não deixava a janela aberta, nada disso. Nesse dia eu esqueci. E quando eu cheguei lá, eu não tinha mais esse lado do cabelo. Hoje é engraçado, mas foi. Eu olhei, eu falei, meu Deus! E aí eu precisei raspar. Surpreendentemente, quando eu me olhei carequinha, eu falei, cara, até que eu não fiquei tão mal. E a gente, muitas vezes, qual é o problema da gente ficar careca? O que que eu estava negando ali? A doença. Porque a gente sabe que tem câncer, mas eu tô de cabelo, ninguém na rua sabe, tá tudo bem. Só a minha família, os meus amigos sabem. A partir do momento que eu saio na rua careca ou usando um turbante, ou a partir do momento que eu me olho no espelho sem cabelo, é quando eu de fato tenho que enfrentar a minha realidade, que é eu estou com câncer. Então, eu acho que esse grande desafio que nós temos em relação a se olhar sem cabelo é você assumir para você mesma e até mesmo para as pessoas à sua volta que você está tratando um câncer. Porque, infelizmente, o câncer ainda é muito estigmatizado, tem muito preconceito, né? E a gente não quer que as pessoas sintam pena da gente, a gente não quer ser apontada na rua. Então, eu me lembro, eu fiz uma peruca de cabelo natural. Comigo não funcionou. Eu não consegui usar, porque no Rio de Janeiro era verão, quando eu estava em tratamento muito quente, parecia eu me sentia com um cachorro morto na cabeça, eu transpirava horrores. E eu achava que eu tinha um cabeção com aquela peruca, e eu tinha medo da peruca cair. Eu me lembro, eu, conversando agora com você, eu tinha um grupo das meninas que estavam fazendo tratamento comigo, e eu me lembro que uma delas foi para o restaurante com o marido e ela mandou uma mensagem pra gente. Hoje a gente ri e lembra dessa história, mas na época ela mandou a mensagem chorando, porque ela foi para um restaurante e um molequinho ficou tentando puxar a peruca dela. Ele sabia que era uma peruca, uma criança, né? Então ela ficou mal, aí pagaram a conta, ela foi embora rapidinho, os pais pediram desculpa, mas enfim. Então eu tinha trauma daquilo, eu tinha medo da minha peruca cair na rua. E, enfim, eu achava que todo mundo estava olhando para mim e sabia que eu estava de peruca, estava usando peruca. Então, eu usei a minha peruca só 2 ou 3 vezes. E aí eu comecei a usar lenço. E usava lenço, eu aprendi a fazer vários tipos de amarrações e comecei a usar lenço. Primeiro, eu usava lenço, eu vou até postar no meu Instagram algumas fotos antigas. Eu usava lenço fingindo que era um cabelo comprido. Então eu não sentia tanta falta. E aí eu combinava aquele lenço com a roupa, com a maquiagem. Então a gente precisa se reinventar como mulher, né? Eu me maquiava muito, colocava aqueles lenços bonitos. Eu não queria ficar com a aparência de doente, com cara de doente, né? E eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa no elevador e eu estava com lenço rosa, bonito, um vestido preto. E quando eu falei para a pessoa, né, uma outra mulher, que eu estava tratando de um câncer, ela ficou chocada. Ela, não, mas eu achei que o seu lenço era moda. Então, eu usava sempre brinco grande com os lenços. A minha dica, a primeira é você cortar o seu cabelo o quanto antes, curtinho, um corte que você goste, um chanelzinho, uma coisa, e curta esse momento, porque você vai ficar muito tempo sem cabelo. E aí depois você vê como você se adapta. Tem gente que se dá, não tem regra. Tem gente que gosta de peruca,
Na minha época, eu tinha uma amiga que eu falo de destino, que estava em tratamento, que ela amava peruca. Ela comprou várias. Ela saía de peruca azul, vermelha, curta, grande. Eu gostava de usar peruca só para zoar com as minhas amigas, para botar, tirar foto, mas no dia a dia aquilo não fazia a minha cabeça. Aí, ó, a Zuleide está falando que adora muito a peruca dela. Então, casos e casos. Tem gente que gosta de brincar com turbante e faz amarração de lenço. E aí depois, quando eu já estava autossuficiente, né? Quando eu me sentia confiante, na verdade, o que me levou a assumir a careca foi uma situação. Eu fui para uma consulta médica e o meu carro foi rebocado. E aí eu fiquei tão revoltada com aquilo, porque não é que eu deixei o carro atrás da clínica, num lugar assim que todo mundo deixava, que não era que estava atrapalhando nada, não sei o quê. Eu fiquei tão revoltada com aquilo que no dia seguinte, quando eu fui buscar o carro, eu fui careca. Mas eu fui como um protesto, né? E aí chegou lá, as pessoas todas me olhavam assim, e aí eu furei a fila, me mandaram furar a fila, eu já gostei, né? Eu brinco que é o câncer card. Gente, esse negócio então é bom, até que não. O cara me tratou super bem, peguei o carro, e aí eu passei, eu vi que as pessoas me olhavam da mesma forma que me olhavam eu estando de turbante. E aí depois, um grande aprendizado que ficar careca me trouxe foi entender que, a partir do momento que eu me aceitei, que eu entendi, é claro que isso é um aprendizado. É fácil Sim. falar, mas é difícil no começo. Eu fiquei quase um ano careca, né? Então isso foi um aprendizado. Eu comecei a ver que o que as pessoas pensavam a meu respeito. Por que que a gente se importa tanto com isso? Com que uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu não quero que ninguém tenha pena de mim. O problema é dela se ela está com pena. É a forma como ela está encarando o câncer. Como ela acredita que ter um câncer é. Então ela pensa, ó, coitada, tão nova, já vai morrer. Deve ser isso que ela está pensando. Eu estou aqui viva, plena, cheia de saúde. Então a gente. E isso para mim foi libertador. Eu entender que eu não preciso da aprovação de ninguém para eu me sentir feliz, para eu me sentir saudável, para eu me sentir grata pela vida, para eu me sentir bonita, porque chegou uma hora que eu me achava linda, carequinha. Tá? E fotográfico, eu gostei, porque eu nunca mais eu vou. Se Deus quiser, eu não vou mais ficar careca. Então foi uma experiência de vida que eu tenho. E agora tá aqui, ó, meu cabelo tá comprido de novo, saudável. Então tem gente que passa a vida inteira com o mesmo corte de cabelo. E por mais dolorida que seja essa experiência, é uma oportunidade que a gente tem de se experimentar, se ver com outras, entender que é uma fase, que se Deus quiser vai passar o tratamento, o cabelo vai voltar, enquanto isso brinca, se aceita, dane-se para o que as pessoas estão olhando. Eu me lembro uma vez eu fui no supermercado, careca, aí eu já tinha assumido a careca, né? Eu fui no supermercado e aí eu tava, né? E, gente, eu esquecia que eu tava careca, de verdade. Eu esquecia que eu tava doente. E aí eu lá escolhendo as frutas, e aí eu comecei a perceber vários olhares. A sensação que eu tinha, sabe desenho animado, aquele monte de olhinho? E aí porque aí eu já fazia de peraltice, né? E aí eu peguei, eu fiquei quietinha lá colhendo, daqui a pouco eu fiz assim, ó. Mas foi um tal de todo mundo virar e recolher e disfarçar. Então, e aí eu ri e eu me diverti tanto com aquilo. E outra coisa que eu gostava de fazer, eu ia para o posto de gasolina
o meu carro com isso filme era bem escuro, então eu ia para o posto de gasolina, chegava lá, baixava o vidro, mas como se nada tivesse acontecido. Completa para mim, por favor. Os frentistas, coitados, ficavam tão desconcertados, tipo aquela mulher que. E eu, como se nada tivesse. Como se eu tivesse plena de cabelo. E eles arregalavam o olho e não sabiam o que fazer. Então eu brincava com essas situações. É claro que isso aconteceu depois que eu me aceitei. No início foi difícil. A primeira vez, eu me lembro que a primeira vez que eu saí, depois que eu perdi o cabelo, eu fui até para a igreja, tava a igreja vazia. Eu gostava de sentar na igreja e ficar lá e orar, conversar com Deus. E eu fui de lenço e eu estava de olho fechado e eu senti uma mão atrás de mim. Até hoje eu não sei quem falou comigo, mas eu só ouvia a voz de uma senhora falando. Fica bem, vai dar tudo certo. Eu também tive câncer há não sei quantos anos atrás. Eu chorava tanto. Quanto mais a mulher falava, mais eu chorava, porque na minha cabeça eu só pensava: meu Deus, agora todo mundo sabe que eu tenho câncer. Mas por que que eu chorava desse jeito? Por que que eu me sentia assim? Porque, de certa forma, eu tinha preconceito contra a doença. E tem muito paciente oncológico que não quer. Ai, não, eu vou só. Eu tenho. Ninguém pode saber que eu tenho a doença, que eu tô careca, que eu tô. E eu não tô falando que é para você se expor. Você fala se você quiser, na hora que você quiser, para quem você quiser. O que eu tô falando é que muitas vezes a nossa questão com a nossa aparência é a vergonha de se ter câncer, como se câncer fosse algo vergonhoso, como se câncer fosse algo que a gente tem que esconder, como se fosse algo chocante. E é uma doença como outra qualquer. Câncer não é castigo, não é coisa de gente amargurada, não é para gente esconder, né? Então a gente, eu acho que esse foi o maior aprendizado que perder o cabelo me trouxe, essa libertação de não me importa o que as outras pessoas estão pensando, sabe? Eu me senti muito querida, muito amada pela minha família, pelos meus amigos verdadeiros, pelas pessoas que me amam, e eu entendi que essa é uma oportunidade que a gente tem, de ver quem está realmente do nosso lado pelo que nós somos e não pelo que nós podemos fazer pelo outro, pelo que a gente pode proporcionar. E isso é um privilégio muito grande, né? A gente entender que é aquele ditado, né? Você quer saber quantos amigos tem? Dá uma festa, sua casa vai ficar cheia. Agora, quer saber a qualidade das suas amizades? Fica doente. Então, esse é um momento que você vai poder olhar, com certeza haverão algumas decepções, mas com certeza você também vai ter muitas gratas surpresas. E você vai ver realmente quem está do seu lado, quem te ama do jeito que você é, pelo que você é. Independente, cabelo é acessório, né? É claro que é o que eu falei, é fácil dizer agora que eu passei, né? Eu acredito que você se divertir, você tentar primeiro aceitar, porque vai doer menos, né? Curtir, se reinventar como mulher. E talvez você goste de você de cabelo curtinho. Talvez você goste de você. Eu tive várias fases e tá tudo bem, né? E hoje eu gosto de ter cabelo comprido, mas eu sou desapegada. Se eu tiver que cortar curto, eu corto numa boa. Então a gente vai se desapegando, né, e entendendo que o nosso valor não está na nossa aparência. Claro, eu gosto e sempre gostei de me cuidar. E durante o tratamento eu me cuidei bastante, justamente porque eu não queria ter aspecto de doente. Eu não queria, eu acho que também tem esse outro lado.
né? O que a gente sente dentro, a gente reflete fora. Se você tá bem com você, você vai querer se cuidar. Por que que você vai parar de se cuidar, né? O autocuidado é um ato também de auto-amor, né? Então, tem esses dois lados da, da moeda. É, deixa eu ver o que o povo está falando. Que tem mais dúvida? Ó, a Miranda tá falando que tá carequinha, que já chorou muito, mas agora tá aceitando. É, aceita que dói menos. A Francisca falou: de tanto eu pensar que ia morrer, meu corpo não aceitou a quimioterapia. Daí espalhou no meu corpo, no fígado, pulmão e osso. Francisca, não pensa dessa forma, porque você tá levando culpa para você. E o câncer ele é uma doença multifatorial e a gente tem, são muitos fatores, né? É claro que o emocional, que o pensamento, tudo isso pesa, mas não foi porque você pensou que o seu corpo não aceitou, não é, sabe? Esse é um pensamento muito simplista e que não vai te fortalecer. Mais importante que você pensar nisso é você pensar de que forma eu posso contribuir para que o meu corpo se cure, para que eu reverta esse quadro. É possível. Entra lá no meu canal no YouTube, tem várias alunas minhas, pessoas que participam do meu grupo de mentoria que chegaram até a ser desenganadas pelo médico e que conseguiram reverter, sabe? Então acredita, faça a sua parte, cuida da tua alimentação, faz o tratamento, tenha fé. Tem muita coisa que você pode fazer para colaborar, tá? E aí, querida, mais alguma dúvida? Algo que você queira me perguntar? Não, Patrícia, só queria agradecer e até pelas risadas, porque com certeza a hora que as coisas começarem a acontecer, eu vou lembrar de você e vou poder dar umas risadas boas, entendeu? Quando eu viver essas situações, nada como a gente já ter um. É como os pais, né? Os pais passaram algumas coisas e passam pra gente sofrer menos. Então, se a gente puder usar essa rede que a gente tem hoje de amigos, para que de conhecidos, enfim, mesmo que sejam de longe, para a gente poder tornar esse caminho menos doloroso, é muito melhor. Quero te agradecer muito, foi incrível, assim, essa parte do cabelo foi mais, para mim, foi até diferente do que eu imaginava do que você ia falar. Então, foi bem interessante, eu acho que eu estava vendo, assim, um pouquinho dos comentários, tem gente que fala, não, eu usei a touca, mas caiu um pouco, enfim, você vai vendo, como você falou, cada um com uma história. E a gente, assim como a Francisca falou, e eu acho que você está super certa, se você vai com a ideia de cura, eu vou falar uma coisa que talvez assim a Francisca que está aqui, principalmente para ela que me tocou a mensagem dela, você sabe que quando saiu no meu exame esses nódulos no fígado e no útero, que eu tava, ai meu Deus, é metástase, metástase, comecei a procurar no Google e tal. Aí eu falei, e se não for? E comecei a falar, eu já tinha e o médico não sabia, né? Porque e foi isso mesmo. E lógico, não é quer dizer que eu pensei isso aconteceu, mas eu fortaleci esse pensamento, e aí eu fortaleci o pensamento que a minha químio não ia demorar para sair, e eu fui no SUS sexta-feira, era para ter um prazo de até 30 de abril, dia 14 de abril eu vou fazer a primeira, então 15 dias antes pelo menos. Então tenham fé, não desistam, que quando você desiste, o seu corpo entende que você está desistindo, e ele fala, por que eu vou lutar se ela não quer? Né? Então, isso que você falou, todas essas dicas que você passou para a gente também passar menos estresse, até com a própria aparência e com a alimentação e com a hidratação e tudo, são coisas realmente para fortalecer. Às vezes a gente fica procurando na internet, que eu falei que se eu fosse comprar tudo, eu já estava pobre e não tinha onde guardar tanta coisa que a gente que prometem que cura. Mas a maior cura está dentro da gente e a gente quer terceirizar também. A gente quer achar que uma pílula mágica vai substituir a nossa autorresponsabilidade de se curar. Né? E não botar uma culpa no câncer. Eu estou com câncer porque eu tenho culpa de alguma coisa. Mas então, já que eu tenho, então, já que eu fui diagnosticada, eu vou então, me autorresponsabilizar pela minha cura. E vou atrás com fé.
buscar uma rede de apoio que eu já percebi que é muito importante, não ficar ouvindo notícias ruins, filmes ruins, violência, isso tudo, nesse momento, é a última coisa que você precisa, né? Só se nutrir realmente de coisas boas, Paty. Muito obrigada, viu? Eu vou continuar vendo aqui o seu blog. Aliás, eu já li tudo, mas eu vou continuar vendo porque eu gostei muito. Vou Maravilha. continuar. Vai pro meu canal do YouTube. Sim, vou continuar acompanhando o seu canal. Foi incrível, assim. É mito, né? A gente ouve, mesmo hoje, no século XXI, a gente ouve câncer e a gente ouve sentença de morte. É a primeira coisa que vem na cabeça. Mas se a gente já conhecesse um pouquinho, é que a gente também não quer se envolver, é o que você falou. Às vezes tem até uma amiga, mas a gente não quer nem saber para poder até ajudá-la. Ai, tadinha, ela deve estar sofrendo muito, e a gente fica tentando dar palavras de apoio, mas se a gente também, eu não sei se alguém aqui tem alguma amiga ou um parente, deve ter, mas leve essa mensagem, né, para que a gente possa ter mais gente, mais pessoas curadas, pelo menos ali interiormente. Muito obrigada, E, viu? e eu acho, e é por isso que eu continuo fazendo esse trabalho, que eu vejo como um trabalho voluntário, de meu blog está no ar desde 2014, de estar vindo aqui, estar compartilhando, porque eu acho que a gente precisa desmitificar a doença, né? E é dessa forma que a gente faz isso, é compartilhando as nossas histórias, o conhecimento, os ensinamentos, porque quando a gente é diagnosticado, parece que é um bicho, né? O bicho papão vai comer a gente daqui a uma semana, acabou, morreu, enterra. Então, é muito importante a gente mostrar que sim, tem cura, né? Quando não tem cura, tem tratamento, dá para cronificar, e que não é esse bicho de sete cabeças. E o que você falou, tá de parabéns, buscar a sua autorresponsabilidade. Não adianta eu não quero olhar para isso, seja o que Deus quiser, vou ficar no que o médico decidir. Não, é a tua vida, é a tua saúde, você tem que correr atrás do teu interesse, né? Então, querido, olha, desejo de coração que amanhã você faça um excelente tratamento, que cada gota que entre no teu corpo te promova a cura. E, e é isso que você tem que pensar e tem que falar, e que você realmente consiga usar esse momento de vida, que eu sei que não é fácil, mas talvez seja a maior oportunidade que a vida está te dando de crescimento, de mudança, para que você saia dessa jornada uma pessoa melhor, com uma vida mais equilibrada, mais feliz, com mais propósito, tá? Eu acredito de verdade que esse é o convite que a vida está te dando. E eu espero de coração que você pegue esse convite e faça o melhor que você conseguir. Tá ótimo, muito obrigada e que realmente as pessoas consigam continuar te encontrando assim como eu encontrei e buscando essa força que você passa para a gente tanto gratuitamente ali pelos seus vídeos das lives, né? E para quem puder ter essa mentoria com você, que deve ser incrível. Depois eu quero conversar com você sobre isso, porque essa rede de apoio é muito importante para a gente não. Porque vai ter momentos que a gente não tá essa energia maravilhosa o tempo todo, né? A gente está aqui falando, sorrindo, mas não é bem assim o tempo todo. Tem horas que a gente também não é Mulher Maravilha e se sente. E tá tudo bem, não tem que Sim, ser, né? sim, Porque senão a gente joga a gente tem uma carga a mais. Eu tenho que ficar positiva, senão não vou me curar, né? E tá tudo bem o dia que você não tiver. Agora é preciso você ter aí ferramentas para que você também não se entregue, né? sim, Porque é uma maratona, não é uma sim. corridinha de 200 metros, E eu né? queria também Então é o que você agradecer. falou da maratona, pode ser que no meio do caminho você se canse, você precise retomar o fôlego, enfim. Mas olha, fiquei feliz de te conhecer e você está no caminho certo. A gente conversando, eu vejo que você está bem centrada, bem focada, e isso vai fazer toda a diferença no seu tratamento, tá?
Obrigada. Eu queria agradecer as mensagens de carinho aí de pessoas que não conhecem, mas compartilham aí desse mesmo sentimento no momento. Queria agradecer o pessoal aí, que essa parte, como eu falei, isso ajuda também, dá sempre mais força pra gente. Obrigada, meninas. E que quem está passando por tratamento, quem descobriu agora, quem já se curou, que realmente continue acreditando cada vez mais em potencializar a sua saúde e se cuidando muito. Beijão, querida. Fica bem. Obrigada, Patrícia. Um abraço, querida. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.